Salve, salve, nação! Cara, tô feliz demais, cara. Tô rindo à toa. Por que será, né? Segue o líder! Flamengo liderando com sobras agora o Brasileirão. Temos aqui a entrevista coletiva do Felipe Luiz pós-jogo. Flamengo 3, Internacional 1. Mais um capítulo da saga, né? 3 jogos seguidos aí entre Flamengo e Internacional. Vamos ver aqui agora essa coletiva. As imagens são da Flamengo TV, link na descrição como créditos. Deixa o like para ajudar a gente, se inscreva aqui no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. Vamos lá. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa partida do Saul e aproveitasse também e explicasse o porquê que o Matias ele vinha bem numa recuperação e não está sendo relacionado. Obrigado. Boa noite. Boa noite a Boa noite. todos. Primeiro do Saul. Vocês estão me ouvindo, então, né? Ok. O Saul fez um grande jogo, excelente jogo. Temos que lembrar que o Saul, quando pisa aqui no Flamengo, ele estava treinando, não estava treinando com nenhuma equipe, estava treinando separado e vinha de férias. Então o Saul até pegar a forma física dele. Tentei em alguns jogos dar minutos para ele tentar recuperar o mais rápido possível, que muitos jogadores, e ele é um jogador que se lesiona pouco, pegam essa forma física mais rápido jogando. E principalmente essa função do volante, que para mim na minha equipe é tão importante, é o coração do time. Então ela exige um pouco mais de conteúdo tático, treinos, vídeos e conceitos, tanto ofensivo como defensivo. Então não é simples ele chegar e jogar. E hoje eu senti que ele estava preparado e fez um grande jogo. Como toda a equipe, né? Elevou bastante o nível da equipe. E o Vinha, simples, concorrência. Na verdade, temos aí o lateral que é titular da seleção brasileira, que é o Alexandro, que também vem muito bem. E tem o Ayrton, que foi o nosso melhor jogador do Mundial de Clubes. E que eu, sinceramente, para deixar um dos dois já é difícil. Deixar o Vinha fora é muito mais complicado ainda, porque os três estão bem. Mas só joga um. E eu já falei isso para vocês faz 2 meses atrás, né? Quando você tem muitos jogadores, o coração do treinador muitas vezes... Eu gosto de tê-los, mas o coração do treinador sofre, né? Não durmo bem, eu tenho que decidir pelos que começam, pelos que vão entrar, os que vão ficar no banco, possíveis trocas, e muitas das vezes agora ele está ficando fora até mesmo pela lesão grave que ele teve e vem numa evolução. Mas ressaltar, o grandíssimo jogo outra vez do Ayrton e... Tá bonito de ver a disputa pela titularidade. Que dor de cabeça boa, né, que o Felipe Luiz tem, né, cara? 3 laterais de alto nível na lateral esquerda, né? Boa noite. Boa noite. O Inter hoje veio com um time alternativo, um titular só. O que tu viu de semelhança com o time titular e que tu pode levar para quarta-feira? Obrigado. Bom, tínhamos algumas informações aí que saíram na imprensa de que o Roger poderia optar por não colocar os principais jogadores, mas se eu não me engano 5 ou 6 desses jogadores que jogaram hoje foram titulares durante algum momento dessa temporada, são grandes jogadores, uma grande equipe. O ataque é um ataque muito perigoso, na qual nos criou muita dificuldade para poder defendê-los, né? Borré, eu joguei com ele, sei a qualidade que ele tem, um grande jogador. O Valência, um cara que já fez gol contra nós ano passado, muito difícil. O próprio Vitinho, é um jogador muito imponente num contra um, criou chances até de perigo. Mas o que eu percebo do jogo é que dá para ver o modelo do Roger muito, muito bem enraizado, independente do jogador que jogue, né? Então, independente dos nomes que jogassem, nós queríamos vir aqui ganhar e vamos pensar da mesma forma na quarta-feira. Temos que fazer um jogo perfeito para poder vencer outra vez. Felipe, boa noite. Boa noite. O que foi possível estudar do primeiro jogo na Copa Libertadores para agora, e principalmente para o jogo da volta aqui no Beira-Rio na quarta-feira, e como o Flamengo chega, depois de 2 vitórias e principalmente depois de uma vitória como essa, jogando em Porto Alegre? Bom, sempre todos os jogos, né, nos oferecem... Eu sempre falo que é um guia, né? O jogo é um guia, ele guia pelo caminho que você tem que primeiro melhorar a sua equipe, corrigir os erros. O primeiro jogo nosso da Libertadores nos deu essa guia do que estava acontecendo no campo e que não conseguíamos gerar vantagens em alguns momentos. E depois eu esqueci o que tu falou. Como
Ah, ok. Isso. E sempre é importante para mim vencer. O futebol é um estado de ânimo, é confiança, e o jogo da quarta-feira, na verdade, na minha visão, começa hoje, né? Você tem que sempre tentar ganhar, não cometer erros para você chegar sempre com confiança, para poder dominar a bola, para você conseguir dar o passe com a força certa. Você tem que estar sempre bem, independente do jogo que venha pela frente. Então, hoje era o jogo de hoje, e a partir de amanhã vamos começar a pensar no jogo de amanhã. 24 horas com jogadores aqui em Porto Alegre permanece. Queria te perguntar como você vai trabalhar com os jogadores, porque já foram 2 duelos, 2 vitórias, só que quarta-feira é um grande jogo, né? Você tinha dito que o da quarta passada era o mais importante, agora é esse o mais importante da temporada. Como vai ser esse trabalho com os jogadores e também a nível de escalação? Porque o De La Cruz voltou hoje, né? Você tem o Saúl também presente dentro do meio de campo. O que o jogo de hoje te mostrou e como você vai trabalhar com os jogadores para manter esse nível e buscar a 3ª vitória contra o Internacional? Obrigado. Bom, primeiro que vai ser um jogo completamente diferente do que foram os outros 2, né? Como você falou, são poucos dias até lá, mas na verdade dá para fazer ajustes em função do que aconteceram nesses jogos. Eu vou fazer, e com certeza o Roger também. E vai ser um jogo completamente diferente, como você falou até então, o jogo mais importante do ano até agora. E temos que fazer um jogo perfeito para poder passar, porque não é fácil jogar aqui e ganhar aqui dentro. Ô Felipe, essa situação que o Flamengo está passando agora, né, de enfrentar o Inter numa sequência, como jogador já deve ter acontecido contigo. E esse resultado de 3-1, você acredita que ajuda em quê para quarta-feira? O aspecto psicológico? A confiança aumenta? Você acha que essa vitória ela dá um embasamento psicológico maior para a quarta? Não, eu penso que reforça a ideia perante ao grupo, reforça a força que tem esse grupo, esse elenco, né, que aonde vai jogar, contra quem for, sempre pode competir da mesma forma, independente dos jogadores que joguem. E isso, para mim, é o que faz um elenco forte poder competir por essa competição tão difícil que é a Libertadores, né? E também, talvez a mais competitiva de todas, que seja o Campeonato Brasileiro. Mas, como eu falei, nos dá uma confiança para esse jogo de quarta-feira, mas o jogo de quarta-feira é outra história. A partir de amanhã nós começaremos a falar do jogo de quarta-feira, vai estar outro ambiente no estádio, vai estar outro ambiente no gramado, é outra bola, muda absolutamente tudo, e nós vamos ter que fazer um jogo, como repito outra vez, praticamente perfeito para poder vencer aqui dentro. Eles vão ter que encarar esse jogo, cara, de quarta-feira como uma guerra, né? Porque eles vão guerrear, tá? O Internacional vem com a faca nos dentes, pode ter certeza disso, cara. Eles vão vir pra cima com tudo. E o Flamengo tem que estar preparado para isso. Boa noite, Felipe. Boa noite. Eu queria saber quais os fatores negativos, os pontos negativos que tu conseguiu explorar do time do Inter para uma vitória, uma consolidação dessa vitória tão cedo do time do Flamengo, e como é que tu pode explorar esses fatores, né, de vitória, consolidação de vitória tão cedo para o jogo da quarta-feira? Bom, sinceramente não abriria aqui nenhum plano, né, que exploramos, mas dizer simplesmente que fomos determinantes na área do Inter, né? Chegamos ali no começo do jogo, o Pedro num dia inspirado e fez a diferença. O Pedro, quando a bola chega dentro da área, é um jogador diferente, então eu tentei deixar ele muito mais perto do que fosse essa última linha do Inter, e a partir do momento que ele está perto da área, ele tem chances, ele é um jogador totalmente determinante e diferente, e acredito que foi isso que marcou a diferença no jogo, e depois no segundo tempo conseguimos manter o nível e praticamente fechar, né, com o terceiro gol. Felipe, aqui no fundo, Marcelo Salzano, Rádio Guaíba, você espera o Internacional já fazendo uma pressão muito grande desde o início, ou por fazer 1-0 pode administrar ali depois para sair, tentar fazer o gol? E também, mais uma, por gentileza, você pretende fazer alguma marcação especial em algum jogador do Internacional, especialmente no Alan Patrick, que é um líder técnico da equipe do Inter? Desculpa, o primeiro, qual que foi?
Ah, tá. Não, mas desculpa, a tua pergunta é em referência de que nós vamos pressionar ou o Inter vem nos pressionar? O Inter. Mas o Inter tem que pressionar, né? Eles não tenho dúvida que eles vão tentar pressionar, porque é um perfil do treinador e da equipe do Inter, que sempre tenta ter a bola, roubar a bola do adversário. Por todos os jogos que eu vi, eles tentaram pressionar. E hoje mesmo eles tentaram pressionar muitas vezes e acabaram roubando a bola e até criando alguma jogada de perigo nessa sua pressão alta. Então, uma coisa que eles não abrem mão, independente se estão ganhando ou perdendo, e mais, com certeza, jogando na casa deles, eu espero que com certeza eles venham pressionar o Flamengo. E o Alan Patrick. Se eu fosse fazer uma marcação individual, não diria aqui, né? Mas é um jogador extraordinário. Um jogador muito, muito, muito grande, muito diferente. Prazer vê-lo jogar aqui, e com certeza nós temos que estar muito atento a esse tipo de jogador que, quando a bola cai no pé, faz a diferença. Felipe, tudo bem? Bom, você não está revelando muitas coisas, né? Quando perguntado sobre estratégia, né? Mas você já falou que espera um jogo completamente diferente. Aliás, um Inter, né, que foi para o Maracanã. Aliás, como a maioria dos times não se atiram contra o Flamengo no Maracanã, até porque, né, loucura, o time do Flamengo é um time muito agressivo. O Inter teve uma postura um pouco mais defensiva, principalmente no primeiro tempo. Hoje, com o time reserva, então você já espera um Inter diferente, pressionando, como você falou. Mas e o Flamengo? Que repertório o Flamengo ainda tem? Né? Vai pro terceiro jogo contra o Inter, agora num jogo fora de casa, com vantagem. O que o Flamengo também pode apresentar diferente? Ou o Flamengo não precisa fazer nada diferente, segue fazendo o que está fazendo para conseguir a classificação? Sempre existem ajustes. Muitas vezes os analistas conseguem ver, né, esses ajustes que fazemos nesse nosso plano de jogo. Em cada jogo é uma história diferente. Mas se você vê o modelo do Flamengo, é sempre o mesmo, independente do adversário que jogamos. É tentar pressionar, tentar ter a bola, pressionar, propor jogo, controlar o jogo e finalizar o máximo número de vezes no gol do adversário. Esse é o nosso princípio, e aí a parte tática depois, os ajustes, eles serão detalhes pequenos que ajustaremos. Uma situação que talvez tenha passado um pouco despercebido: você não trouxe nem o João Vitor, nem o Matheus Gonçalves para passar esses dias de treino aqui. Você teve uma conversa com o Pivete para liberá-los para treinar essa semana com o Sub-20, visando o jogo contra o Barcelona no sábado? E uma outra situação, se você pretende liberar o Wallace Yan para ir jogar no 20 nesse jogo tão difícil do Mundial de Clubes da categoria. Obrigado. Bom, falei com o João. O João, na verdade, o que está acontecendo com o João me deixa um pouco triste, né? Porque ele é o reserva imediato. Quando o Danilo estava machucado, ele é o reserva imediato do Léo Ortiz. E eu preciso dele. Eu precisava dele aqui nesse momento por se acontecesse alguma coisa. Como eu já falei para vocês, nós não temos jogos agora para colocar. Vou dar minutos para ele poder se desenvolver, porque na verdade jogamos a vida cada final de semana. E infelizmente ele não teve tantos minutos, nem aqui nem no Sub-20, durante esse período. Né? E agora, com a volta do Danilo, me permitiu deixar ele descer novamente, para ele poder ter minutos, para ele poder continuar se desenvolvendo e jogar esse jogo da final do Mundial Sub-20. E se a gente puder reforçar, né, esse jogo tão importante para o clube, é importante que se fale disso. E o Matheus da mesma forma. Eu sinto que ele precisa jogar, ele precisa continuar se desenvolvendo. Muitas vezes ficar aqui só treinando, não entrar, deixa ele triste, deixa ele cabisbaixo, e ele acaba não se desenvolvendo. Então sempre eu acredito que quanto mais minutos o jogador joga, independente de onde for, em que jogo for, ele vai se desenvolver mais e mais. Então espero que eles possam fazer um grande jogo nesse jogo contra o Barcelona, que o Flamengo possa ganhar. E o Wallace não, o Wallace vai ficar aqui comigo. Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Orfa, canal Paparazzo Rubro Negro, revista Placar. Felipe, hoje, como a gente falou, especialmente na primeira pergunta, a entrada do Saul no meio de campo parece que deu um pouco mais de volume nesse meio de campo, que hoje você só tem um desfalque, que é o Eric. E, ao menos até o momento que o Eric voltar, que é ser o único jogador no DM, você acha que você talvez tenha encontrado o meio campo ideal do Flamengo, com o Jorginho, Saul e Arrascaeta? E como que você vê também só ter um jogador no DM? Obrigado. Bom,
o jogo, o campo que vai me falar, né? Quem que vai ser titular, vai estar disponível. Na verdade, nós temos o Eric, que deve voltar perto de outubro, que até então foi e continua sendo um pilar dessa equipe aqui. É um jogador muito importante para a gente. Temos o Nico, que, como eu falei também na entrevista pré-jogo, nesse primeiro semestre, foi o dono dessa posição, essa dupla de volante que nos deu tantas alegrias, e infelizmente os dois passaram por problemas agora, e o Nico já está voltando. Depois, com tantos jogos aqui no calendário brasileiro, vai dar para todos jogarem. E o importante é isso, que levem o nível e que compitam entre eles. Felipe, boa noite. Gilberto Júnior, do canal Flamelo. Queria te perguntar sobre a entrada do Danilo no lugar do Léo Ortiz. A gente sabe que é uma grande sequência da dupla, Léo Ortiz e Léo Pereira. Ele entra na vaga do Léo Ortiz. A minha pergunta é se o Léo Ortiz da dupla, né, se o Léo Ortiz seria o mais com maior nível de cansaço com toda essa sequência de jogos. Bom, o Léo, obviamente que está com um número de jogos aí acumulado muito alto. É um jogador que tem um físico privilegiado, porque aguenta essa sequência. Mas claro que o jogador com tantas viagens, com tantos jogos e com tanta exigência do modelo de jogo, acaba muitas vezes baixando um pouco a sua forma durante os 90 minutos, né? São detalhes que eu, como treinador, eu consigo notar bem, mas que essa volta do Danilo agora nos possibilita poder ir dando minutos para todos, também do Cleiton, né? Se em algum momento precisar, ele está aí à disposição, mas eu acredito sim que o Léo vem de uma sequência muito pesada, muito forte, porque o Léo ainda teve viagens com a seleção, então ele não teve em nenhum momento uma quebra que pudesse descansar corpo e mente, então essa volta do Danilo agora deu essa possibilidade de ele poder descansar um pouco. Santana, e torcedor, muitas vezes ele acaba cobrando pela boa apresentação que o Flamengo tem em parte do jogo ou em um tempo, que o Flamengo mantenha essa intensidade durante os 90 minutos e muitas vezes fica decepcionado quando o Flamengo cai um pouco do seu ritmo. E eu percebo pelo meu lado que você tenta fazer essa dosagem no sentido de fazer o time aprender a trabalhar com a temperatura do jogo, com as circunstâncias da partida. Ou acelerar ou cadenciar o jogo. Como é que você trabalha dessa forma a equipe, de tentar educar os jogadores neste sentido, de acelerar ou cadenciar o jogo quando necessário e também lidar com essa pressão da torcida, que quer o time sempre insinuante, atuando em altíssima intensidade? Eu, como treinador, eu quero que seja um amasso os 90 minutos. Meu sonho seria ideal. Que o time não sofresse nenhum chute no gol e que desse 20 chutes no gol e que goleasse todo o jogo. Esse seria meu sonho. Mas isso não existe no futebol, né? Os jogadores, eles oscilam, eles cansam, eles passam por fases durante o jogo, eles ganham confiança, eles perdem confiança. O jogo, durante os 90 minutos, acontecem muitas coisas, mudanças de tática, de estratégias do treinador contrário. E é normal que em algum momento que o time pare de amassar, como você fala, e só que o problema, como eu falei na outra coletiva, são as expectativas. A gente tem a expectativa porque o Flamengo tem um elenco altamente qualificado e muito valioso, que seja isso todos os jogos, né? Então sempre estamos com as expectativas altas e acaba vindo as frustrações para mim. Eu estava falando hoje até com o meu auxiliar, que é engraçado, quando você tem uma pessoa saudável e todos os dias você olha para ela e fala: você está doente? Está acontecendo alguma coisa? E você todo dia repete essa pergunta e várias pessoas diferentes repetem uma pergunta perguntando se essa pessoa está doente e na verdade ela está bem. E aí? No final ela vai achar que ela está doente, vai começar a fazer exames, vai começar a se olhar no espelho. E é um pouco isso que acontece com a gente aqui dentro. A gente está bem, sentimos que estamos bem, somos líderes do Brasileiro, ganhamos vários jogos, não sempre jogamos bem, mas o time está passando por essa temporada muito intensa, muito longa, de uma forma espetacular, mas sempre tem alguma coisa que apontam na nossa cara e digam: mas agora não está fazendo gol de bola rolando, agora só de escanteio. Ah, mas agora foi só o Arrascaeta que fez gol, antes era todos os que faziam gol. E sempre tem alguma coisa, ou o time cria e não faz, ou não finaliza, ou não sei, que
querem dizer que estamos doentes, mas na verdade o grupo está bem. Estamos bem, estamos num momento... Pô, Felipe, doente, estão os antes, de inveja. De muita pressão da temporada, do momento determinante, como eu falei na outra coletiva, talvez no jogo mais importante do ano virá agora. E nós precisamos acreditar internamente que o que está sendo feito está sendo bem feito. Que as oscilações elas existem, mas que isso é o que nos tem que guiar, o que está sendo feito de dentro para fora e que essas cobranças que são normais, que não afetem o que está acontecendo aqui dentro. Lucas Goulart da Rádio Galera. Você citou escanteio. Hoje o Flamengo não marcou gol de bola parada, mas aí eu gostaria de te perguntar qual a importância de ter um profissional dentro da sua comissão técnica trabalhando especificamente a bola parada e em que momento você identificou que precisaria desse profissional na sua comissão técnica para analisar a bola parada adversária, a sua própria bola parada e também desenvolver um repertório maior de bola parada, porque a gente sabe que é uma fase de jogo que é determinante dentro do jogo, né? Bom, primeiro eu não chego a todos os lados, né? Eu não consigo fazer tudo, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda dos auxiliares, dos analistas, preciso de ajuda dos diretores, do chefe de comunicação, eu preciso de ajuda de todos, porque o treinador tem muito trabalho e não chega a tudo. E a bola parada é uma delas, então... os auxiliares, no caso o Rodrigo, veio para somar, é um cara que o grupo respeita muito, entende que ele passou por todas essas situações, escuta ele, porque ele era um cara muito determinante e importante dentro da bola parada do que era quando ele jogava, e veio também elevar o nível, não só da bola parada, senão de todo um contexto de treinamento. E eu penso que cada auxiliar tem a sua função dentro da comissão e que eles ajudem o treinador da melhor forma possível para que tudo chegue da melhor forma para os jogadores. Carlos Lacerda, Futebol e Resenha. Sobre uma questão que envolve agora um futebol em geral, né? Por exemplo, Inter e Flamengo, eles se enfrentam pela terceira vez em 8 dias. Veja bem, não é nem 10, né? Hoje, no lado do Internacional, você presenciou aí no Beira-Rio, uma pressão muito grande da torcida, em cima, inclusive, do próprio Roger, por ele ter escalado as reservas e até algum movimento aí já pedindo a saída do Roger. Mas você não acha que o futebol brasileiro, em especial o calendário brasileiro, ele é cruel com os clubes? Em especial clubes, por exemplo, que não têm um poder financeiro de Flamengo e Palmeiras. Você não acha que isso pode realmente, daqui a pouco, mudar? Não sei qual é o seu sentimento quanto a essa situação. Porque na quarta-feira, como você mesmo disse, vai ser um outro clima, né? Mas até lá a pressão vai ficar aí em função desse calendário muito recheado que o futebol brasileiro tem. Eu já falei nas outras coletivas que, na minha visão, é um privilégio você ter um calendário recheado. Isso quer dizer que você está vivo nas competições, que você disputa todas elas. E é um privilégio. Mas, bem, podemos melhorar. Podemos melhorar esse calendário, fazer um calendário melhor para os próximos anos e diluir melhor esse número de jogos, esse número de viagens, que seja um pouco melhor. Tudo isso é melhorável. O que eu gosto são das pessoas que têm convicções do que fazem, que não... um exemplo que você falou agora, né? O Roger tomou uma decisão de poupar, e com convicção. E eu gosto desse tipo de pessoas, porque somente as pessoas com convicções que são capazes de melhorar o futebol brasileiro, que precisa melhorar em muitos aspectos. E cada um de nós que está participando tenta fazer a sua parte e é isso, continuaremos trabalhando para isso. Obrigado, valeu, boa noite, pessoal. Opa, que entrevista top, cara. O Felipe Luiz deu aula, galera, que entrevista maravilhosa. Fazia 4 anos que o Flamengo não vencia o Internacional lá no Beira-Rio. Desde 2021, né? Foi a última vez que o Flamengo tinha vencido lá. E agora venceu, né, cara? O Felipe Luiz, ele vem quebrando recordes, ele vem quebrando tabus. Tinha quebrado o tabu contra o Bragantino. O Flamengo fazia muito tempo que não vencia o Bragantino e agora venceu o Internacional lá depois de 4 anos, né? Bem, galera, temos aqui as atuações do Flamengo. Pedro, Arrascaeta e Felipe Luiz são os melhores contra o Inter. Temos aqui o ranking com as notas. Muito bem, você comente aqui, ó, se você vai gostar dessas notas, tá bom? Ó, Rossi teve uma nota de 7.9,
praticamente 8, né? Fez uma defesaças no último minuto do primeiro tempo e ele não teve culpa no gol que tomou do Inter no finalzinho do segundo tempo, tá? Varela teve uma nota de 7.9, muito bem. Tá de parabéns o Varela. Léo Ortiz, 7.9, fez um jogaço, tá muito bem também. Danilo, 6.7, entrou no segundo tempo, né? Ele voltou de lesão e saiu de campo sem errar nenhum passe. Parabéns, Danilo. Léo Pereira, 8.1, acertou uma bola na trave em uma bicicleta na área. Já pensou se ele faz esse gol, cara? Seria um golaço, né? Muito bem, seguro demais. 8.1. Ayrton Lucas, 7.3. Bem também, avançou um pouco por dividir o corredor com o Samuel Lino, né? Samuel Lino é um foguete, né, cara? Jorginho, 8.2. Joga de terno, joga muita bola. Ele e o Saul juntos. E o Arrascaeta, que meio campo invejável, né? Você tá maluco, cara. É muita categoria, muita qualidade. Carrascal entrou no lugar do Arrascaeta, 6.3 para ele, tá? Saul, 8.0, atuou como volante ao lado de Jorginho e foi bem. Foi muito bem, né, cara? Arrascaeta, 8.5. Falar o que do Arrascaeta? Voltou ao time após cumprir suspensão e participou dos 3 gols. Deu 2 assistências e chegou a 100 passes para gol com a camisa do Flamengo. Além disso, ele deu bom cruzamento na cabeçada de Ortiz e lindo passe para o Varela dar assistência para o Pedro. Tá, então, Arrascaeta, nosso 10 na Gávea. O cara é gênio, né? De La Cruz, 6.7, perdeu um gol assim que entrou na partida, ainda está em busca de ritmo de jogo após um mês parado, mas foi bem. Luiz Araújo, 6.3, Pedro, 8.8, terminou o jogo com 100% de aproveitamento, 2 chutes, 2 gols, estava bem posicionado nos 2 lances e finalizou muito bem. Foi muito participativo no Beira-Rio. Gonzalo Plata, 7.8, foi muito bem também, entrou muito bem, se movimentou bastante e logo marcou um gol. Manteve a boa dinâmica ofensiva do time. Samuel Lino, 7.1, bom contra-ataque, bom passe no lance do segundo gol. Boa movimentação no corredor esquerdo, teve bons lances enquanto esteve em campo, mas precisava caprichar nas finalizações. Felipe Luiz, 8.5, foi bem na escalação. Um time forte e que conseguiu impor o jogo. Fez substituições já olhando o jogo de quarta-feira. 8.5 para ele. Dou 10 para todo mundo, cara. Tô feliz demais. Quando eu tô feliz, esquece. Nota 10 e ponto final. Tá feliz? Então deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Valeu, galera. Fui!